Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e agora eu vou continuar falando sobre alienação dos indivíduos ou a alienação coletiva, tanto faz, mas com enfoque totalmente ao contrário dos vídeos anteriores. Antes eu falei sobre a possibilidade do indivíduo ser alienado, para não dizer quase certeza ou certeza, quando ele é impedido ou impelido a não assistir televisão, não ouvir rádio, para não ser corrompido por forças demoníacas. Existe esse risco. Brincadeira. Então, o fato é que a pessoa pode ser alienada também só assistindo rádio, ou ouvindo rádio, assistindo televisão. E como isso pode acontecer? Por exemplo, se o cara só gosta de um determinado tipo de programa, se ele só assiste, por exemplo, aquele canal History, o dia inteiro, fica maratonando o dia inteiro, que tem coisas boas, tem verdadeiras informações, mas tem ilações lá dentro também. Evidentemente, as ilações, quem apresenta um programa na base da ilação, da suposição, evidentemente deixa isso caracterizado, dá ênfase ao fato de que é uma suposição. Só que o cara, quando é alienado, ele já não desenvolve um raciocínio crítico para analisar a situação sob esse prisma de que é uma ilação, é uma possibilidade, é uma hipótese. Ele pura e simplesmente aceita aquilo como verdade. Por exemplo, você está falando sobre alienígenas, invasão de alienígenas na Terra. Isso está mais no terreno das possibilidades do que da realidade. Mas o cara alienado, ou com predisposição a ser manipulado, a se tornar um alienado, ele aceita aquilo como verdade. Isso também vale para um outro canal, National Geographic. Isso vale também para os canais de programas esportivos que só passa futebol. Se o cara só assiste futebol o dia inteiro, 4, 5 partidas por dia, o tempo inteiro, ele fica alienado. Ele não assiste um programa diferente, uma novela, um jornal, um documentário científico, um documentário cultural, ou um programa de humor, ou ainda um programa de auditório, que são todas coisas sadias, embora sejam demonizadas por pessoas hipócritas que escondem atrás desse demonizamento, melhor dizendo, entre aspas, o fato de querer manipular seus fiéis, seu rebanho, para que o seu rebanho não desenvolva senso crítico, não desenvolva inteligência, não passe a ver a coisa de um outro prisma. Mas sobre isso eu já falei no vídeo anterior. Então, voltando ao fato da pessoa ser alienada assistindo televisão, ou só ouvindo rádio, ou só ouvindo podcast, ou qualquer coisa enfiada no ouvido ali, também existe essa grande possibilidade. Assim como uma pessoa pode ser alienada se ficar fumando maconha o dia inteiro, por exemplo, uma parte do dia, 2, 3 horas por dia, ou usando qualquer outro tipo de droga, ou enchendo a cara no boteco até ficar bêbado e assim por diante. Existem várias e várias formas da pessoa ser alienada, ou de se tornar um alienado. E eu vou falar muito sobre isso em outros vídeos, e colocando citações científicas sobre, estudos científicos sobre, tá? Então, mais exemplos aí, colocando, esclarecendo melhor do fato da pessoa ser alienada assistindo televisão. Vamos supor que a pessoa fica assistindo programa religioso, a TV Aparecida, o dia inteiro. Assiste missa terço, e depois
sermão e missa terço o dia inteiro, e não assiste mais nada, demoniza todo o resto, ou ignora todo o resto, ela vai se tornar uma pessoa alienada. Isso vai trazer, inclusive, consequências. Aliás, qualquer tipo de alienação, ao longo do tempo, a médio e longo prazo, vai trazer doenças psíquicas e neurológicas irreversíveis. Senilidade, Alzheimer, é tudo consequência. A pessoa começa a usar só um cantinho do cérebro. A pessoa que só assiste missa, por exemplo, só está usando um cantinho do cérebro. Eu tenho exemplos na família. Pessoas muito próximas a mim, eu tenho exemplos na família. Aí ela fica lá 10, 20 anos assistindo o dia inteiro. Aí todo o resto do cérebro, os neurônios morrem, ela não está usando o restante. Aí morre tudo. É como algas morrendo no fundo do mar, por aquecimento, pelo aquecimento global. Vai murchando tudo, o que era cinza fica preto e apaga. Acaba as sinapses dentro do cérebro, porque a pessoa só assiste uma coisa. Ou só futebol, ou só missa, ou só discurso de culto religioso, qualquer que seja, ou só acredita em fantasma, ou só assiste filmes de terror, ou só assiste filmes de faroeste, enfim, não assiste jornal, não diversifica as formas de informações, de distração, de divertimento, enfim. A pessoa se torna alienada e vai sofrer as consequências disso lá no fim da vida. Se chegar lá, né? Então, são formas também tristes da pessoa se alienar. Então, é importante que as pessoas, se vocês que estão me vendo e ouvindo, gratidão por isso, um grande abraço por isso, um grande beijo por isso. Se conhece alguém que passa por isso, mostre esse vídeo, compartilhe com essas pessoas, demonstre para elas que não é certo a pessoa só ver um tipo de coisa, que ela tem que abrir a mente, abrir a cabeça para outras formas de entender a vida, de se distrair, de se informar, de desenvolver o intelecto, desenvolver a inteligência, desenvolver o senso crítico. E outras formas ainda mais doentias e nocivas, que todas essas que eu citei até agora, são aquelas pessoas que se identificam pela necessidade de pertencimento a correntes ideológicas políticas. E foi isso que deflagrou, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países ao redor do mundo, a polarização da política. O indivíduo se identifica com um manipulador qualquer. Políticos decentes não são manipuladores, eles são realizadores. Agora, o político que não tem nada para oferecer, tipo os dois daqui do Brasil, os dois, o presidente e o ex-presidente, o da esquerda e da direita, eles não têm nada para oferecer, porque eles não se prepararam para fazer o que fazem, para chegarem onde chegaram. Então, eles têm todas as características de golpista, que é mandar o lero na cabeça do desavisado, do otário, contar lorota, que vai fazer isso, que vai defender o pobre, o oprimido, não sei o quê, que vai defender o invasor de terra, que vai defender o garimpeiro ilegal, que vai defender o freteiro, o carreteiro e o escambau, que vai defender alguns segmentos dos servidores públicos, sejam os professores, que sejam os policiais, os militares, assim por diante. Aí o indivíduo desavisado, sem senso crítico desenvolvido, acredita na lorota de um despreparado, de um desqualificado, de um cara de reputação duvidosa, totalmente desprovido de escrúpulo, e embarca na do cara, começa a idolatrar o indivíduo e a partir de então só fica o dia inteiro escutando áudio, vídeo, podcast, o escambau de canais criados pura e simplesmente para endeusar esse indivíduo e demonizar a oposição. E vice-versa, isso vale para a direita e para a esquerda, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Aí o cara também ele tá se
alienando totalmente. E é isso que polarizou desculpa a expressão, essa merda aí de ou Lula ou Bolsonaro. Essa imbecilidade coletiva de ou Lula ou Bolsonaro. Tinha 10, 12 candidatos, tinha 8, 9 que prestava e pegaram os piores, que eram os que tinham o discurso mais convincente. Então, aí dá no que dá, né? O país não prospera, aí os caras entram lá para tentar dar golpe, mas não para tentar, para dar golpe, por exemplo, da Previdência Social, que desviaram 6 bilhões e 300 milhões de cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas, e outros golpes mais, tentativa de golpe contra a democracia e assim por diante. É isso que dá ouvido para gente desqualificada e se tornar um alienado, um fanático. É muito triste. O país não prospera, nós poderíamos estar prosperando nos índices muito parecidos com o da China, até porque o Brasil pertence ao BRICS, que a China também faz parte, que são os países em desenvolvimento. Então, como são países em desenvolvimento, Brasil e China, África do Sul e mais outros países, a gente poderia ter um índice de crescimento do PIB de 7, 8, 10% ao ano. Não, a gente vai ter 2,6% esse ano. A média do Brasil, desses últimos governinhos medíocres aí, não chegou a 3%. Enquanto que lá no governo do Fernando Henrique foi 3,6% a média dos 8 anos de governo dele. Porque não era um governo manipulador, era um governo realizador, decente, honesto, de caráter. Não era essa gentinha que um dia está no governo, outro dia está condenado nas páginas policiais, passando vergonha. Essa gentinha aí que vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Então, se você conhece alguém que está nessa situação aí de ser alienado pela direita ou pela esquerda, se quiser correr o risco, não quiser comprar briga com o cara, manda esse vídeo para ele, nem que seja só para provocar, deixa que ele me xinga, não tem problema nenhum. Mas vamos abrir a cabeça desse povo, minha gente, tá? Porque tem eleição ano que vem, a gente tem que votar em gente decente. Chega de polarização política. Isso aí é o fim é para acabar com o pique de Goiás, como diz o meu amigo Guilherme, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço, sorte, sucesso, saúde, tchau. Até.